Ele zombou da ex na frente de todos, humilhando-a enquanto ela servia drinks na festa. Um erro que custaria tudo, porque minutos depois algo aconteceria que destruiria a vida dele para sempre. Juliana? Sério? O salão inteiro virou. Tiago parou no meio do saguão, braço entrelaçado com Camila. Juliana segurava a bandeja de champanhe, uniforme preto impecável, rosto congelado. Amor, quem é? Camila perguntou. Ninguém importante. Ele sorriu. Aquele sorriso que Juliana conhecia tão bem. 3 casais pararam de conversar. Um garçom desviou o olhar. Tiago se aproximou, pegou uma taça da bandeja dela. Seus dedos roçaram de propósito. Então é aqui que você trabalha agora. Que queda, hein? A voz dele ecoou. 2 executivos riram baixo. Juliana respirou fundo. Com licença, ela tentou passar. Ele bloqueou. Calma, só estou surpreso. Você sempre dizia que era administradora. Servir bebida também conta? Camila soltou uma risada. Aguda, performática. Tiago, para. Por quê? Estou sendo educado. Até peguei a champanhe dela. Ele ergueu a taça para os convidados próximos. Brinde a vida, pessoal. Às vezes a gente sobe. Às vezes... Olhou para Juliana. A gente desce. 5 pessoas brindaram. O barulho das taças tilintando cortou o ar. O rosto de Juliana ardia. Ela apertou a bandeja. Vocês estão bem servidos? Voz controlada. Profissional. Na verdade, não, Tiago disse. Essa champanhe está morna. Você não foi treinada? Um homem de terno cinza gargalhou. Juliana olhou para a bandeja. As taças estavam perfeitas, geladas. Vou buscar outras. Faz isso e traz logo, tá? A gente não tem a noite toda. Ela virou. Deu 2 passos. Ah, Juliana. Parou. Se precisar de referências profissionais, não me procura, tá bom? A risada dele encheu o corredor. Camila bateu no ombro dele, fingindo repreensão. Sorria. Juliana seguiu para a cozinha, mãos tremendo. 8 anos apagados em 30 segundos. Mas ela não sabia de uma coisa. No bolso do paletó dele, o celular vibrou. Uma notificação, um e-mail automático. Reunião extraordinária, segunda-feira, 9 horas. Presença obrigatória. Tiago nem olhou. Estava ocupado rindo. Ele segurou o pulso de Juliana. Forte demais. Espera, esqueci de falar uma coisa. Puxou ela de volta. A bandeja balançou. Você ainda mora naquele apartamento minúsculo? Ou conseguiu algo pior? O rosto dele estava a centímetros do dela. Juliana puxou o braço. Ele não soltou. Me solta. Já vou. Só estou curioso. Camila observava, divertida, como alguém que amou ela tanto agora podia fazer isso. O perfume dele, aquele mesmo que ela comprou 3 anos atrás, tudo voltou de uma vez. Ju, eu preciso de você. Tiago estava sentado na mesa de plástico do apartamento que eles dividiam. Pilhas de livros, conta de luz atrasada embaixo do saleiro. Quanto? 2.000. A empresa do meu pai cortou minha mesada. Diz que eu preciso me virar. Juliana tinha 1.400 na poupança. Economia de 8 meses como assistente administrativa. Toma. Ela entregou o cartão. Usa o que precisar. A gente se vira. Ele beijou a testa dela. Você é incrível. Quando eu me formar, prometo. Vou te dar a vida que você merece. Ela sorriu. Acreditou. 6 meses depois. Ju, preciso te contar uma coisa. Ele estava de terno. Primeiro dia no estágio da construtora Almeida, a maior da região. Conheci alguém, a filha do dono. Juliana estava cortando tomate. A faca parou no ar. Como assim? A gente tem mais em comum. Ela entende meu mundo. Você... Ele olhou ao redor. O apartamento de 40 metros quadrados. A geladeira barulhenta. Você é incrível, mas não é o que eu preciso agora. Eu te sustentei por 2 anos. E eu sou grato, de verdade. Ele já estava com a mala pronta.
Saiu naquela noite. 3 semanas depois, Juliana viu a foto no Instagram. Tiago e Camila. Jantar de noivado. Ele usava o relógio que ela tinha dado de aniversário. 2 meses depois. Juliana, preciso falar com você. O gerente da empresa onde ela trabalhava. Rosto sério. O novo diretor solicitou sua demissão. Quem? Tiago Almeida. Ele assumiu a diretoria operacional. Casou com a filha do dono na semana passada. O chão sumiu. Mas por quê? Não sei. Ordens dele. Sinto muito. Ela limpou a mesa pela última vez. 15 minutos para sair. Currículo enviado. 30 empresas. Nenhuma resposta. Conta atrasada. Aluguel vencido. Uma vaga de garçonete. Hotel Metropolitan. Eventos corporativos. Você tem experiência? Não, mas aprendo rápido. A gerente suspirou. Tudo bem, começa sábado. Festa de gala. Juliana assinou o contrato. Mãos tremendo. Não tinha escolha. Moça! Uma voz a trouxe de volta. Senhor Eduardo, o sogro de Tiago, estava na frente dela. Taça vazia na mão. Pode trazer mais champanhe? Sim, senhor. Já volto. Tiago ainda observava. Aquele sorriso cruel. Ela virou as costas. O passado pesava. O presente doía mais. Mas ela não sabia que o futuro estava prestes a mudar tudo. Juliana voltou com a bandeja cheia. 12 taças perfeitamente alinhadas. Ela ia fazer seu trabalho. Bem feito. Profissional. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Passou pelo grupo de executivos. Ofereceu as bebidas. 3 aceitaram. Educados. Breves agradecimentos. Ela respirou. Talvez conseguisse atravessar a noite. Juliana! A voz dele cortou o salão. Ela fingiu não ouvir. Seguiu para o outro lado. Passos atrás dela. Rápidos. Ei, estou falando com você. Tiago apareceu na frente. Bloqueou a passagem. Preciso trabalhar. E eu preciso de um favor. Ele pegou 3 taças da bandeja. Entregou para Camila e 2 amigos. Obrigada, Camila disse, voz doce. Falsa. Juliana tentou contorná-lo. Ele se moveu junto. Com licença. Ainda não terminei. Os convidados ao redor começaram a perceber. Conversas baixaram o tom, olhares discretos. Tiago, deixa a moça trabalhar, um homem disse. Já vou, só quero pedir uma coisa. Ele se aproximou. Voz baixa o suficiente para só ela ouvir. Finge que não me conhece. Tá constrangedor. Juliana sentiu o rosto queimar. Você que está fazendo questão de falar comigo. Porque você fica aparecendo na minha frente. Eu trabalho aqui. Pois é, que conveniente. Camila se aproximou. Passou o braço no dele. Amor, vem. Deixa ela trabalhar. Já vou, meu bem. Ele olhou para Juliana. De cima a baixo. Demorado. Você engordou? A frase saiu casual. Como quem comenta o tempo. 2 garçons que passavam olharam. Desviaram rápido. Juliana apertou os dedos na bandeja. A prata ficou marcada. Me deixa passar. Calma, foi só uma observação. Ele riu. Voltou para Camila. Juliana seguiu para a cozinha. Coração batendo errado. Mãos suando. Você tá bem? Uma colega garçonete, Roberta. Trabalhava ali há 6 anos. Tô. Aquele cara tá te perturbando? Não, é nada. Mentira óbvia. Se quiser, eu assumo a área dele. Não precisa. Eu consigo. Juliana encheu a bandeja de novo. Canapés desta vez. 15 miniaturas de salmão. Voltou ao salão. Tiago estava no centro. Rodeado de 8 pessoas, contando uma história, gesticulando. Todo mundo ria. Ela ofereceu os canapés para um grupo no canto. 3 mulheres elegantes. Vestidos longos, joias discretas, mas caras. Obrigada, querida. Esses estão deliciosos. Pode deixar mais? Educação simples, gentileza básica. Por que Tiago não conseguia isso? Pessoal, preciso apresentar alguém. A voz dele, alto, performático. Juliana congelou. Onde ela está? Ah, ali! Ele apontou. Direto para ela. 20 pares de olhos viraram.
Essa garçonete ali, a Juliana, ela é minha ex-namorada. Silêncio. Depois, risadas nervosas. Tiago, para com isso, Camila disse, mas estava sorrindo. É verdade, a gente namorou por 2 anos. Ela pagava minhas contas. Mais risadas, menos nervosas agora. Juliana largou a bandeja na mesa lateral. Virou para ir embora. Calma, não precisa ter vergonha. Ele caminhou até ela. O círculo de pessoas o seguiu. Curiosos, entretidos. É sério. Ela era ótima, muito dedicada. Tiago, chega, Juliana disse. Chega? Por quê? Só estou sendo simpático. Camila se juntou ao lado dele. Olhou Juliana de cima a baixo. Então você é a ex? Não era pergunta. Deve ser difícil ver ele assim, bem-sucedido, feliz. A voz dela pingava veneno disfarçado de pena. Eu só quero trabalhar. Está trabalhando muito bem, Tiago disse. Os canapés estão ótimos. Ele pegou um, deu uma mordida, fez cara de nojo. Na verdade, esse tá meio sem sal. Devolveu na bandeja, pela metade. 3 pessoas riram. Tiago, você é terrível, uma mulher loira disse. Eu? Só dei feedback. Ela costumava ser boa na cozinha. Talvez perdeu a prática. Juliana sentiu algo quebrar dentro dela. Não dor, algo pior. Raiva. Você é mesquinho. Saiu antes dela pensar. O círculo silenciou. Tiago piscou. Depois sorriu mais largo. Mesquinho? Eu? Você me usou, me jogou fora. E agora está fazendo isso na frente de todo mundo. Nossa, dramática como sempre. Eu paguei suas contas por 2 anos. E eu sou grato. Já falei isso. Você me demitiu. Silêncio tenso. Camila olhou para Tiago, confusa. Do que ela está falando? Nada. Ela está inventando. Você pediu minha demissão quando assumiu a diretoria. Isso é ridículo. Por que eu faria isso? Mas o rosto dele mudou. 1 segundo, quase imperceptível. Culpa. Porque você é cruel, Juliana disse. A voz dela saiu firme, clara. O salão inteiro ouvia agora. Por 3 segundos, Tiago não respondeu. Então ele riu, alto, exagerado. Gente, ela é louca. Sempre foi meio instável. Virou para o grupo. Quando a gente terminou, ela me ligava chorando, todo dia. Implorava para voltar. Mentira, isso não é verdade. Pediu dinheiro emprestado várias vezes. Tiago, para. Ficou stalkeando meu Instagram. Mandava mensagem para minha família. Para! A voz dela ecoou. O salão inteiro parou. Música de fundo. Nada mais. Juliana estava tremendo, olhos ardendo, mas não ia chorar, não na frente dele. Tiago abriu os braços. Teatral. Tá vendo? Descontrolada. 2 mulheres do grupo sussurraram entre si. Olharam Juliana com desprezo. Camila segurou o braço de Tiago, protetora. Amor, vem, deixa ela. É, acho melhor. Ele se virou. O grupo o seguiu. Juliana ficou sozinha, no meio do salão. Bandeja esquecida na mesa. 10 pessoas olhavam, com pena, com julgamento, com constrangimento alheio. Um supervisor se aproximou, baixo. Juliana, evita interagir com os convidados assim, por favor. Ele que... Eu sei, mas você precisa manter o profissionalismo, entende? Ela engoliu seco. Entendo. Ótimo. Volta para o trabalho. Ele se afastou. Juliana pegou a bandeja. Vazia agora. Atravessou o salão de cabeça baixa. 20 minutos. Só 20 minutos desde que ele chegou. Parecia uma vida inteira. Ela entrou na cozinha, encostou na parede fria. Por que não revidava? Por que não gritava tudo o que ele fez? Porque ela precisava desse emprego. Porque ninguém ia acreditar nela. Porque ele sempre vencia. Sempre. 15 minutos depois, Juliana voltou. Bandeja de aperitivos, rosto recomposto. Ela ia sobreviver à noite, pegar o pagamento, ir para casa, esquecer que isso aconteceu. Passou pelo grupo de Tiago. Ele estava no centro de uma roda de empresários, copo de uísque na mão. Vocês não têm ideia,
ele dizia. Ela tentou passar rápido. A Juliana era tão grudenta, sufocante. Parou. Ligava 10 vezes por dia. Onde você tá, Tiago? Com quem você tá? Imitou voz fina, ridicularizando. 4 homens riram. Todo relacionamento sério tem dessas, um disse. Não, isso era doentio. Ela checava meu celular, meu e-mail, tudo. Mentira. Juliana nunca fez isso. Complicado, outro homem comentou. Pois é, quando consegui me livrar, foi libertador. Juliana segurou a bandeja com mais força, mãos brancas nos nós dos dedos. Passou por eles. Ofereceu aperitivos para outro grupo. Sabe o pior? A voz de Tiago continuou. Ela não aceitou o fim. Risadas. Apareceu na porta do meu trabalho, 3 vezes. Nunca aconteceu. Tive que pedir segurança para barrar ela. Uma mulher no grupo dele soltou um "Nossa!". Juliana virou. Não conseguiu se controlar. Isso não é verdade. Saiu antes dela pensar. Tiago olhou, surpresa falsa. Ué, você tá me escutando? Você tá mentindo. Tô não, você apareceu sim. Nunca fui no seu trabalho. Foi, mas não tem problema. Já superei. Ele deu de ombros. Virou para o grupo. Mulher rejeitada é complicado, né? 3 homens concordaram. Um balançou a cabeça. Juliana quis gritar, mas o supervisor estava olhando do outro lado do salão. Ela engoliu as palavras. Seguiu em frente. Pessoal, vou fazer um brinde. Tiago ergueu o copo. Voz alta, performática. 20 pessoas viraram a atenção. Um brinde à liberdade. Liberdade de escolher estar com quem a gente merece. Olhou direto para Camila. Ela sorriu. Encostou a cabeça no ombro dele. E liberdade de deixar para trás quem nos segurava. Ergueu o copo mais alto. A liberdade! A liberdade! 8 pessoas repetiram. Tilintaram copos. Juliana parou no meio do salão. Convidados passavam por ela. Ninguém pegava os aperitivos. Ela era invisível de novo. Não, pior que invisível. Visível apenas como piada. Amor, conta aquela história da pizza, Camila disse. Qual? Da vez que ela quis economizar. Tiago riu. Ah, sim. Gente, vocês vão adorar. Mais pessoas se juntaram, curiosas. A gente estava namorando. Ela insistia em dividir tudo meio a meio, até pizza. Nada demais nisso, uma mulher disse. Espera, ela media, com régua. Risadas. Sério? Alguém perguntou. Juro, cada fatia tinha que ter exatamente o mesmo tamanho. Se a minha fosse 1 centímetro maior, ela reclamava. Gargalhadas. Juliana sentiu o rosto queimar. Verdade distorcida. Ela fez isso uma vez, brincando. Eles estavam rindo juntos na época. Que neurose, um homem comentou. Total, era exausta essa relação. Camila beijou a bochecha dele. Ainda bem que você escapou. Ainda bem, o grupo concordou. Balançaram cabeças. Mais drinks, mais risadas. Juliana foi para o outro lado do salão. Pernas pesadas. Roberta, a colega, passou por ela. Ignora. Ele é um idiota. Tô tentando, mas era impossível. A voz dele dominava o ambiente. E outra coisa, Tiago continuava. Agora com 12 pessoas ao redor. Ela tinha essa mania de guardar tudo. Como assim? Bilhetes, ingressos de cinema, embalagens de presente, tudo. Isso é fofo, uma mulher disse. Fofo? Era a acumulação. O apartamento dela era cheio de caixinha com memórias. Usou aspas com os dedos. Mais risadas. Juliana lembrou das caixas. Cada bilhete que ele escreveu, cada foto que tiraram, ela guardava porque amava. E ele sabia disso. Que sufoco, um homem disse. Pois é, relacionamento caindo aos pedaços e ela preocupada em guardar papelzinho. Tiago, você é cruel, Camila disse, mas ria. Eu? Só tô sendo sincero. Juliana não aguentou. Caminhou até o grupo. Parou na frente dele. Para, por favor. A voz dela saiu quebrada. O grupo silenciou. Tiago olhou.
Falsa surpresa. Para com o quê? De falar de mim, de inventar mentiras. Eu não estou inventando nada. Você está me humilhando. Humilhando? Só estou contando histórias. Histórias distorcidas. Você que está ouvindo de longe e interpretando errado. Ele virou para o grupo. Estou falando alguma mentira? Silêncios desconfortáveis. Olha, uma mulher disse, talvez seja melhor mudar de assunto. Por quê? Eu não posso falar da minha vida? Pode, mas ela está pedindo para parar. Tiago suspirou. Teatral. Tá bom. Desculpa, Juliana. Não sabia que você era tão sensível. O tom de voz. Condescendente. Falso. Sempre foi assim, ele murmurou. Alto o suficiente para todos ouvirem. 2 homens sorriram. Juliana sentiu lágrimas começando. Piscou forte. Não ia chorar. Você é cruel, ela repetiu. E você é dramática. Ele virou as costas. Voltou a conversar com Camila. Desprezou ela publicamente. O grupo dispersou aos poucos, constrangidos, evitando olhar para Juliana. Ela ficou parada ali, sozinha no meio do salão de gala. Vestido de garçonete, bandeja vazia, dignidade destruída. Alguém esbarrou nela sem pedir desculpas. Tiago estava do outro lado agora, rindo, bebendo, a vida dele seguindo perfeita, e ela ali, invisível de novo. O supervisor se aproximou. Juliana, pode fazer uma pausa de 15 minutos. Não era gentileza, era ordem disfarçada. Tá. Ela foi para o vestiário. Trancou a porta, sentou no chão frio, encostou a cabeça na parede. Não chorou, ainda não, mas sentiu algo pior que choro. Desistência. Juliana lavou o rosto. Água fria, 3 vezes. O espelho do vestiário mostrava tudo. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, uniforme amassado. Ela parecia exatamente o que Tiago dizia. Fracassada, patética. Talvez ele estivesse certo. Pegou o celular, abriu a conversa com a mãe, dedos sobre o teclado. Mãe, não vou conseguir pagar o aluguel esse mês. Apagou. Não podia fazer isso. A mãe já ajudava demais. Abriu a conta bancária. Saldo, R$ 840. Aluguel vencia em 5 dias. 950. Encostou a cabeça na parede. 15 minutos de pausa. Depois voltaria. Serviria bebidas. Ouviria mais piadas. Ou podia não voltar. Sair pela porta dos fundos. Ir para casa. Nunca mais ver Tiago. Perder o emprego. Perder o apartamento. Perder tudo. De novo. Ela olhou para o teto. Respirou fundo. A bolsa estava no armário. Ela pegou, procurou a carteira. Uma foto caiu. Ela e Tiago. Formatura dele. Ela segurando o canudo junto com ele. Os 2 sorrindo. Verso da foto. Letra dele. Obrigado por tudo. Eu te amo. Nada disso seria possível sem você. Ela virou a foto. Olhou de novo. O Tiago daquela foto não existia mais. Ou nunca existiu. Guardou a foto de volta. Fechou a bolsa. Não. Ela não ia desistir. Não dessa vez. Pegou o celular de novo, rolou os contatos, parou em um nome. Fernanda, ex-colega da empresa antiga, a única que manteve contato. Discou. 3 toques. Oi, Ju, tudo bem? Fernanda, preciso de um favor. Claro, fala. Aquele pendrive, o que eu deixei guardado com você. Ainda tem? Silêncio. O do Tiago? Esse mesmo. Tenho. Por quê? Juliana respirou fundo. Vou precisar dele. Ju, você tem certeza? Mexer nisso pode... Tenho certeza. Fernanda hesitou. Ok, passo na sua casa amanhã. Obrigada. Desligou. O pendrive. Ela tinha esquecido dele. Quando Tiago saiu do apartamento, deixou o notebook velho. Disse que não prestava mais. Ia comprar um novo. Juliana usou por alguns meses, até descobrir. Arquivos, contratos, e-mails, coisas que ele não deveria ter. Projetos de outras pessoas, documentos adulterados. Na época, ela não entendeu direito.
Guardou tudo num pendrive. Deu para Fernanda guardar. Caso um dia eu precise, tinha dito. Esse dia chegou. Juliana levantou, ajeitou o uniforme, refez o rabo de cavalo, olhou no espelho de novo, a mesma pessoa, mas diferente. Voltou ao salão. Tiago estava no centro, contando outra história, mais risadas. Ela passou por ele, serviu bebidas, profissional, educada, mas observou. Cada movimento, cada pessoa com quem ele falava. Senhor Eduardo, o sogro, dono da construtora. Ele conversava com Tiago. Parecia orgulhoso. Camila ao lado, sorrindo. Um grupo de acionistas. Tiago cumprimentava todos. Ele estava no topo, confiante, intocável, por enquanto. Juliana viu o supervisor acenar. Fim do turno. Ela foi para o vestiário, trocou de roupa, pegou a bolsa, saiu pela porta dos fundos. O ar frio da noite bateu no rosto. São Paulo, 11 da noite, rua movimentada. Ela caminhou até o ponto de ônibus. Sentou, esperou, pensou no pendrive, nos arquivos. Não sabia exatamente o que fazer com aquilo, mas conhecia alguém que saberia. Pegou o celular, pesquisou no Google. Advogado trabalhista São Paulo, advogado corporativo denúncia. Vários resultados. Então lembrou. Na festa, um homem. Ele observou tudo, a humilhação toda. Não riu. Não se juntou ao grupo de Tiago. Apenas observou. Terno cinza escuro, óculos discretos, sozinho no canto. Ele pegou um cartão. Ofereceu quando ela passou. Se precisar de ajuda jurídica, qualquer coisa. Ela aceitou sem pensar. Guardou no bolso. Agora, no ponto de ônibus, procurou o cartão. Estava amassado, mas legível. Dr. Renato Carvalho, advocacia corporativa, especialista em fraudes e compliance. Embaixo, celular, e-mail. Ela fotografou o cartão. Amanhã iria ligar. O ônibus chegou. Ela subiu, sentou na janela, olhou a cidade passar. Tiago achava que tinha vencido, que ela era só mais uma ex-namorada descartada, esquecida, humilhada. Ele não sabia de nada. Domingo, 10 da manhã. Juliana discou o número do cartão. 3 toques. Renato Carvalho. Voz grave. Profissional. Doutor Renato, meu nome é Juliana. A gente se viu ontem na festa do Hotel Metropolitan. O senhor me deu seu cartão. Pausa breve. Juliana. Sim, me lembro. A garçonete. Isso. Eu preciso de ajuda. Com o homem que estava te humilhando? Direto. Sem rodeios. Sim. Pode falar. Ela respirou fundo. Ele é meu ex-namorado, Tiago Almeida. Trabalha na construtora Almeida. É diretor operacional. Conheço a empresa. Continue. Eu tenho arquivos dele, do tempo que a gente morava junto, contratos, e-mails, coisas que parecem erradas. Silêncio pensativo. Que tipo de coisa? Projetos com nomes de outras pessoas, e-mails sobre pagamentos não registrados, documentos com assinaturas diferentes. Você tem isso onde? Num pendrive guardado com uma amiga. Juliana, posso te encontrar hoje? Pode. Cafeteria Santa Cruz, 12h. Você conhece? Conheço. Traga o pendrive. E não comente isso com ninguém. Tá bom. Até logo. Desligou. Juliana olhou o celular, coração acelerado. Estava acontecendo, de verdade. 12h, cafeteria lotada. Renato estava em uma mesa no canto, notebook aberto, 2 xícaras de café. Ele acenou quando a viu. Juliana, Dr. Renato. Só Renato. Senta. Ela sentou. Tirou o pendrive da bolsa, deixou na mesa. Renato olhou. Não pegou ainda. Antes de ver isso, preciso saber. Por que você guardou? Não sei. Intuição. Achei estranho na época. Você abriu os arquivos? Abri, mas não entendi direito. Não sou da área. Tudo bem, posso. Ela empurrou o pendrive. Renato conectou no notebook. Abriu os arquivos. Ficou em silêncio. 3 minutos. Rolando, clicando, lendo. A expressão dele mudou. Juliana, isso aqui é ouro. Como assim? Ele virou o notebook para ela. Esse contrato,
Projeto Residencial Parque das Águas. Vê essa assinatura? Vejo. Não é do autor original. Eu conheço o engenheiro que criou esse projeto. Marcos Vinícius. Ele foi demitido da Almeida há 8 meses. Demitido por quê? Oficialmente, desempenho baixo. Mas eu ouvi rumores. Ele denunciou irregularidades. Foi silenciado. Renato abriu outro arquivo. E isso, e-mails entre Tiago e fornecedores. Pagamentos por fora, propina, tudo documentado. Juliana sentiu o coração disparar. Ele pode ser preso por isso? Pode, e vai ser, se a gente fizer direito. Como? Renato fechou o notebook. Primeiro, eu preciso autenticar esses arquivos, verificar metadados, garantir que não foram adulterados. Não foram. Eu só copiei e guardei. Ótimo. Segundo, preciso encontrar o Marcos Vinícius. Ele é testemunha-chave. Você conhece ele? Conheço. Trabalhei num caso envolvendo a Almeida ano passado. Compliance. Ele tentou me procurar na época. Eu não pude ajudar sem provas. Renato bateu no pendrive. Agora eu tenho. Juliana sentiu esperança pela primeira vez em meses. O que eu faço? Nada ainda. Deixa comigo. Vou montar o dossiê. Juntar tudo. Em alguns dias te ligo. Renato, por que você está me ajudando? Ele tomou um gole de café. Porque eu odeio gente arrogante que acha que está acima da lei. E porque você não merecia o que ele fez ontem. Simples, direto, sincero. Obrigada. Guarda isso. Ele empurrou o pendrive de volta. Faz uma cópia. Guarda em lugar seguro, cloud, e-mail, qualquer coisa. Redundância é importante. Vou fazer. Ele fechou o notebook. Juliana, isso vai ficar sério. Tiago pode revidar. Você está preparada? Ela pensou na humilhação, nas mentiras, na destruição que ele causou. Tô. Então vamos acabar com ele. Quarta-feira. Telefone tocou. Juliana, Renato. Oi. Encontrei o Marcos. Ele quer falar. Pode vir agora? Posso. Onde? Escritório dele. Te mando o endereço. 1 hora depois. Sala pequena, Zona Oeste. Marcos Vinícius, 50 anos. Cabelo grisalho, olhos cansados. Você tem os arquivos? Ele perguntou antes mesmo de cumprimentar. Renato abriu o notebook. Marcos olhou. A expressão dele mudou, de cansado para raivoso. Esse filho da puta. É o seu projeto? Renato perguntou. É. Eu trabalhei 6 meses nisso. Tiago roubou, apresentou como dele, conseguiu promoção. Você denunciou? Tentei. Senhor Eduardo não quis ouvir. Sou genro do dono, ele disse. Você é só um funcionário. Marcos fechou os punhos. Me demitiram 2 semanas depois. Difamaram meu nome. Não consigo emprego desde então. Juliana sentiu a raiva dele. Conhecia bem. A gente pode provar que o projeto é seu? Renato perguntou. Posso. Tenho os rascunhos originais, com data, assinatura digital, tudo. Perfeito. Renato pegou um bloco de notas. Marcos, você toparia testemunhar? Publicamente? Marcos hesitou. Contra a Almeida. Eles vão me destruir. Eles já destruíram. Agora a gente devolve. Silêncio longo. Topo. Renato sorriu. Ótimo. Vou preparar tudo. Juntar as provas. Em alguns dias a gente age. Como? Juliana perguntou. Reunião anual da construtora Almeida. Segunda-feira. Todos os acionistas, imprensa, senhor Eduardo. Tiago vai estar lá? Vai apresentar os resultados do trimestre. O projeto roubado do Marcos está na apresentação. Renato fechou o notebook. A gente vai expor ele, na frente de todo mundo, sem volta. Juliana sentiu algo crescer no peito. Não era só raiva, era justiça. Sexta-feira, véspera da reunião. Telefone tocou. Renato. Juliana, temos um problema. O estômago dela afundou. O quê? Marcos recuou. Recebeu uma ligação hoje, ameaças. Disse que não vai testemunhar. Como assim? Tiago descobriu? Não sei como, mas descobriu. E agora? Renato suspirou.
As provas ainda são sólidas, mas sem testemunha fica mais difícil. Não pode ser. Calma, vou tentar convencer o Marcos de novo, mas pode ser que a gente tenha que adiar. Não, a reunião é segunda. Se a gente não fizer agora, ele vai se proteger. Eu sei, mas, Renato, eu testemunho. Você? Eu. Estava lá, vi os arquivos. Posso confirmar tudo. Juliana, você não é técnica, não é engenheira. A defesa vai te destruir. Deixa tentarem. Silêncio. Você tem certeza? Absoluta. Renato respirou fundo. Tá bom, mas a gente precisa de um plano. Você não pode entrar como testemunha comum, eles vão te barrar. E se eu entrar como garçonete? Como? A empresa que faz o catering é a mesma da festa. Eles me conhecem. Posso conseguir trabalhar lá de novo. Pausa longa. Juliana, isso é arriscado. Eu sei. Se der errado, você perde tudo. Eu já perdi tudo. Agora eu recupero. Renato riu baixo. Você é corajosa. Não, só cansada de apanhar. Tá bom, vamos fazer isso. Segunda-feira, 9 da manhã. Eu entro pela porta da frente, você por dentro. Combinado. Juliana? Sim? Não volta atrás agora. É tudo ou nada. Ela olhou pela janela. Noite de sexta. São Paulo iluminada. Eu sei. E eu tô pronta. Sábado. Juliana ligou para a empresa de catering. Oi, aqui é a Juliana. Trabalhei na festa de gala na sexta passada. Ah, sim. Lembro de você. O que precisa? Soube que tem evento na segunda. Construtora Almeida. Reunião anual. Tem, por quê? Posso trabalhar? Preciso de extra esse mês. Pausa. Deixa eu ver. A gente tá meio apertado mesmo. 2 meninas desmarcaram. Pode sim. Chega às 8. Briefing às 8h15. Obrigada. Desligou. Primeiro passo feito. Domingo. Casa de Renato. Ele espalhou documentos na mesa. Isso é tudo que temos. Contratos adulterados, e-mails, comprovantes de pagamento. Juliana folheou. Páginas e páginas. Como a gente apresenta isso? Pendrive. Vou projetar na tela da reunião. Quando o Tiago terminar a apresentação dele, eu interrompo. E se não deixarem? Vou como advogado de Marcos Vinícius. Tenho direito legal de apresentar queixa formal. Ele organizou os papéis em pastas. Você entra com a bandeja, fica perto da porta. Quando eu der o sinal, você confirma que os arquivos são dele. Que sinal? Vou te chamar pelo nome. Aí você se identifica, conta que morou com ele, que viu tudo. Juliana sentiu o estômago apertar. E se ninguém acreditar? Vão acreditar, porque eu tenho provas técnicas. Você é só a cereja do bolo, a confirmação humana. Ele entregou uma pasta para ela. Lê isso, decora os pontos principais, nomes, datas, valores. Se te perguntarem, você precisa saber responder. Ela pegou, abriu, 30 páginas. Vou decorar. E Juliana? Sim? Vista o uniforme de garçonete, mas leva uma roupa por baixo, algo profissional. Você vai precisar parecer testemunha, não funcionária. Entendi. Renato olhou para ela. Última chance de desistir. Não vou desistir. Ótimo, nos vemos segunda. Segunda-feira, 5 da manhã. Juliana não dormiu. Leu a pasta 7 vezes. Decorou tudo. Nomes dos projetos roubados, valores desviados, datas dos e-mails. Tomou banho. Vestiu calça social preta, blusa branca. Por cima, o uniforme de garçonete. Pegou a mochila. Dentro, uma cópia impressa dos arquivos. Redundância, como Renato ensinou. Saiu de casa às 7. 8 horas, Hotel Metropolitan, entrada de serviço. Juliana, que bom que veio! A supervisora, Roberta ao lado. Hoje é reunião corporativa, muito importante, comportamento impecável. Entendido? Entendido. Vocês vão servir café e água, discreta, silenciosa. A reunião começa às 9. Juliana pegou a bandeja, mãos firmes, coração disparado. 8h40. Convidados começaram a chegar. Homens de terno, mulheres de salto, acionistas, imprensa. Senhor Eduardo entrou.
Cumprimentou todos, imponente, poderoso. Camila atrás dele, vestido azul marinho, elegante. Tiago chegou por último, maleta de couro, notebook embaixo do braço, confiante. Ele nem olhou para Juliana, não reconheceu. Ela era só mais uma garçonete. 9 horas. Reunião começou. Senhor Eduardo na frente, microfone na mão. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Hoje vamos apresentar os resultados do último trimestre. Nosso diretor operacional, Tiago Almeida, vai conduzir. Aplausos educados. Tiago subiu ao palco. Conectou o notebook. Primeira slide. Bom dia. É uma honra apresentar nossos números. Crescimento de 23%. Nosso melhor trimestre. Mais aplausos. Juliana serviu água. Passou entre as cadeiras. Invisível. Renato entrou, discreto. Sentou no fundo. Olhou para ela. Acenou levemente. Ela acenou de volta. Quase imperceptível. Tiago continuou. Destaque especial para o projeto residencial Parque das Águas. Inovador, sustentável, lucrativo. Ele projetou imagens, plantas, renderizações. Esse projeto sozinho gerou 15 milhões em contratos. Senhor Eduardo sorriu, orgulhoso. Juliana olhou para Renato. Ele checou o celular. Digitou algo. O celular dela vibrou. Marcos não vem. Confirmado. Você é nossa única testemunha. Tá pronta? Ela respondeu. Sim. Guardou o celular. Tiago estava terminando. Em resumo, a construtora Almeida está mais forte que nunca. Obrigado. Aplausos. Mais efusivos agora. Senhor Eduardo levantou. Alguma pergunta? Renato levantou a mão. Eu tenho. Todos viraram. Quem é você? Senhor Eduardo perguntou. Dr. Renato Carvalho, advogado corporativo. Represento o engenheiro Marcos Vinícius. Silêncio. Tiago congelou. O rosto dele perdeu a cor. E o que o senhor quer? Senhor Eduardo perguntou. Renato caminhou até a frente, pendrive na mão. Apresentar provas de fraude, roubo de propriedade intelectual e corrupção, apontou para Tiago, cometidos por esse homem. O salão explodiu em murmúrios. Tiago tentou sorrir. Isso é ridículo. Quem é esse cara? Senhor Eduardo ergueu a mão. Silêncio imediato. Doutor, apresente suas provas. Renato conectou o pendrive. Projetou o primeiro documento. Era agora. Não tinha volta. Tiago riu, alto, confiante. Senhor Eduardo, isso é um absurdo. Esse homem invade nossa reunião com acusações infundadas. Virou para os acionistas. Marcos Vinícius foi demitido por incompetência. Agora contrata um advogado para inventar histórias. Camila tocou o ombro dele, solidária. É verdade, pai. O Marcos sempre foi problemático. Senhor Eduardo olhou para Renato. Doutor, essas são acusações graves. São, e tenho provas. Tiago desceu do palco. Caminhou até Renato. Postura agressiva. Provas de quê? Que eu fiz meu trabalho, que trouxe resultados. Apontou para a tela. Aquele projeto gerou 15 milhões. Eu criei, eu desenvolvi, eu apresentei. Mentira, Renato disse. Mentira? Pergunte para o meu sogro, para o time, para qualquer um aqui. Tiago olhou para os acionistas. Vários balançaram a cabeça concordando. Vocês me conhecem, conhecem meu trabalho, 3 anos na empresa, 15 projetos aprovados, crescimento consistente. Ele voltou para o palco. Pegou o microfone. Esse advogado representa um funcionário rancoroso, um homem que não aceitou a demissão, que agora quer me derrubar. Aplausos tímidos. 3 pessoas. Marcos tentou me sabotar enquanto trabalhava aqui. Criava conflitos, atrasava projetos. Quando foi demitido, ameaçou processar. Mentira atrás de mentira, fluindo naturalmente. Agora aparece com um advogado, com provas. Provas de quê? Que eu sou competente? Que eu mereço estar aqui? Tiago jogou o microfone de uma mão para outra. Teatral. Vocês acham mesmo que eu roubaria alguma coisa? Eu, que casei com a filha do dono, que tenho tudo a perder? Senhor Eduardo cruzou os braços, observando.
ainda não convencido de nada. Doutor, Tiago disse, se tem provas, apresenta. Se não, sai da minha reunião. Renato não se mexeu. Tiago sorriu, virou para a plateia. Vocês viram? Ele não tem nada. É blefe. Caminhou de volta para o centro do palco, confiante, vitorioso. Senhor Eduardo, sugiro que chamemos segurança. Esse homem está interrompendo uma reunião corporativa privada. 2 seguranças se aproximaram da porta. Tiago apontou para Renato. Escolta ele para fora e registra uma queixa por difamação. Ele olhou para os acionistas. Sorriso largo. Desculpem a interrupção. Onde estávamos? Pegou o controle. Passou para o próximo slide. Ah, sim. Projeções para o próximo trimestre. Virou de costas para Renato. Desprezo total. Vamos continuar? Foi aí que cometeu o erro. Subestimou. Renato não saiu. Projetou a primeira imagem, contrato original, assinatura de Marcos Vinícius. Data, 18 meses atrás. Essa é a prova. A tela dividiu. Projeto original de Marcos à esquerda. Projeto apresentado por Tiago à direita. Idênticos. Renato ampliou. Vejam as plantas exatamente iguais. Mesmas medidas, mesmos materiais, mesmo conceito. Apontou para a data. Marcos criou isso em março de 2024. Tiago apresentou em setembro de 2024. 6 meses depois. Murmúrios no salão. Tiago virou. O sorriso sumiu. Isso não prova nada. Projetos na mesma empresa se parecem. Se parecem? Renato ampliou mais. Ou são cópias exatas. Projetou os metadados, datas de criação, modificações, nome do autor original, arquivo criado por M. Vinícius Eng, última modificação, Talmeida Dir. Silêncio pesado. Tiago pegou o arquivo, mudou o nome, apresentou como dele. Senhor Eduardo se levantou, caminhou até a tela, olhou de perto. Tiago, explica isso. Pai, quer dizer, senhor Eduardo, eu usei o projeto do Marcos como base. Só isso. Melhorei. Refinei. Melhorou o quê? Renato perguntou. Literalmente nada mudou. Projetou segunda imagem. E-mails de Talmeida para fornecedor X Construques. Assunto: acerto financeiro fora dos registros. Leu em voz alta. Preciso de 15% do valor do contrato devolvido, em dinheiro, sem nota. Deposita na conta que passei. O salão congelou. Uma jornalista começou a fotografar a tela. Isso é propina, Renato disse. Documentada, com valores, datas, contas bancárias. Tiago desceu do palco, apressado. Esses e-mails são falsos. Alguém invadiu minha conta. Invasão? Ou você mesmo que enviou? Renato projetou o terceiro documento. Resposta do fornecedor, transferência realizada, conta confirmada terminando em 4.638. Olhou para Tiago. Você tem conta terminando em 4738? Tiago não respondeu. Camila se afastou dele. Um passo, pequeno, significativo. Senhor Eduardo bateu na mesa. Tiago, você tem conta que eu não conheço? Eu posso explicar. Explica. É uma conta antiga, de antes de casar. E recebe propina nela? Não, não é propina. É comissão. Comissão não registrada? Renato perguntou. Isso se chama suborno. Mais fotos. 3 jornalistas agora. Acionistas sussurrando. Alto, sem disfarce. Renato projetou quarta prova. Testemunho por escrito de Marcos Vinícius. Assinado. Reconhecido em cartório. Leu. Fui demitido após questionar irregularidades nos contratos. Tiago Almeida roubou 3 projetos meus. Apresentou como dele. Quando confrontei, fui ameaçado. Isso é mentira, Tiago gritou. É? Então por que você pediu demissão do Marcos 2 dias depois dele te confrontar? Porque ele era incompetente. Ou porque sabia demais? Renato fechou o notebook. Senhor Eduardo, seu genro cometeu fraude, roubo, corrupção, tudo documentado. E há uma testemunha que confirma. Virou para a plateia. Juliana, você pode vir aqui? O salão inteiro virou, procurando.
Juliana largou a bandeja, tirou o avental do uniforme, revelou a roupa social por baixo. Caminhou até a frente. Tiago a viu. Os olhos dele arregalaram. Não, você não... Ela parou ao lado de Renato. Eu morei com Tiago por 2 anos. Vi esses arquivos no notebook dele. Guardei tudo. Sua voz ecoou. Clara, firme. Eu tenho as provas originais. Tiago cambaleou. Segurou na cadeira. Ju, você não entende. Eu posso explicar. Não precisa. Ela virou para a plateia. Ele roubou, mentiu, destruiu pessoas. E eu tenho todas as provas. Silêncio. 3 segundos que pareceram uma eternidade. Então, meu Deus, uma mulher sussurrou. Um celular disparou. Flash, foto de Tiago. Ele roubou projetos, um acionista disse. Alto, sem disfarce. E desviou dinheiro, outro completou. Camila deu 3 passos para trás. Olhou para Tiago como se visse um estranho. Você fez isso? Ele estendeu a mão. Ela recuou. Camila, amor, espera. Não me toca. Sr. Eduardo subiu ao palco. Pegou o microfone das mãos de Tiago. Todos os acionistas permaneçam. Reunião suspensa por 15 minutos. Virou para Tiago, voz baixa, mortal. Meu escritório, agora. Senhor Eduardo, eu posso explicar tudo. Agora. O grito ecoou. Repórteres cercaram Renato. 5 ao mesmo tempo. Doutor, quanto dinheiro foi desviado? Existem mais envolvidos? O senhor vai processar? Renato ergueu a mão. Todas as informações serão disponibilizadas oficialmente. Aguardem. Juliana ficou parada. Convidados passavam por ela. Alguns olhavam com curiosidade, outros com respeito. Uma mulher parou. Você foi muito corajosa. Juliana apenas acenou. Não conseguiu falar. Tiago tentou sair do palco. 2 acionistas bloquearam. Você nos deve explicações. Meus investimentos estão nessa empresa. Você prejudicou todos nós. Camila subiu ao palco. Tirou a aliança, deixou na mesa. A gente acabou, virou as costas. Saiu sem olhar para trás. Camila, Camila. Ela não parou. Tiago olhou para o salão. 50 pessoas. Todas contra ele. Procurou aliados. Os amigos que riram com ele na festa, que brindaram a sua vitória. Nenhum olhou de volta. Sr. Eduardo voltou ao microfone. Informo que Tiago Almeida está afastado de todas as funções. Efetivo imediato. Investigação interna será aberta. Virou para Tiago. Sai agora. Tiago desceu do palco, pernas trêmulas. Passou por Juliana. Parou. Olhou para ela. Você destruiu tudo. Voz quebrada. Não era acusação, era constatação. Não, você que destruiu. Eu só mostrei. Ele abriu a boca. Nada saiu. Seguranças se aproximaram, um de cada lado. Senhor, por favor. Escoltaram Tiago para fora. 50 pessoas assistindo, silenciosas, julgando. A porta fechou atrás dele. O salão explodiu em conversas, altas, indignadas, chocadas. Juliana respirou. Pela primeira vez em meses, respirou completamente. Renato tocou o ombro dela. Você conseguiu. Ela olhou para a tela. As provas ainda projetadas, irrefutáveis. A gente conseguiu. Tiago não saiu do prédio. Parou no corredor, encostou na parede, mãos tremendo, pegou o celular, discou. Camila, atende, por favor. Caixa postal. Discou de novo. Pai, preciso falar com você. Bloqueado. Abriu o Instagram, notificações explodindo. Centenas, milhares, todas negativas. Ladrão, fraudador, você vai preso. Fechou o aplicativo. Respiração acelerada. Um segurança se aproximou. Senhor, precisa sair. Eu trabalho aqui. Não mais. Tiago riu. Som vazio, quebrado. Não mais. Não mais. Voltou ao salão. Precisava tentar. Uma última vez. Abriu a porta. Todos viraram. Sr. Eduardo estava falando com os acionistas. Parou. Eu disse para você sair. Sr. Eduardo, por favor, me dá uma chance de explicar. Explicar o quê?
As provas estão ali, apontou para a tela. Eu cometi erros, mas posso consertar, devolver o dinheiro, pedir desculpas para o Marcos. Desculpas? Renato se aproximou. Você destruiu a carreira dele, difamou, arruinou. Eu sei que errei. Tiago olhou para os acionistas, desesperado. Mas vocês viram os resultados. 15 milhões. A empresa cresceu. Com dinheiro desviado, um acionista disse. Com projetos roubados. Mas cresceu. Isso importa. Sr. Eduardo caminhou até ele. Parou a 1 metro. Importa? Você acha que resultado justifica crime? Não, mas você casou com minha filha para entrar na empresa. Não, eu amo a Camila. Ama? Você usou ela, como usou o Marcos, como usou essa moça. Apontou para Juliana. Você é um parasita. As palavras caíram como tapa. Tiago tentou responder. Nada saiu. Sr. Eduardo continuou. Você vai ser processado criminalmente pela empresa, pelos fornecedores, pelo Marcos. Senhor Eduardo, e eu pessoalmente vou garantir que você nunca mais trabalhe em construção, em lugar nenhum. Virou para as costas. Tira ele daqui. Seguranças agarraram os braços de Tiago. Espera, por favor. Arrastaram ele para fora. Tiago se debateu. Inútil. Eu só queria ser alguém, só isso. A porta fechou, cortou o grito dele. O salão ficou em silêncio. Então um acionista começou a aplaudir. Devagar, depois outro, mais outro. Aplausos para Renato, para Juliana, para a verdade. Juliana não aplaudiu, não sorriu. Apenas ficou ali, de pé, firme. Não era vitória que sentia, era alívio. 3 horas depois, Tiago sentado na calçada, do lado de fora do prédio, maleta ao lado, celular desligado, ninguém para ligar. Um carro de polícia parou. 2 oficiais desceram. Tiago Almeida, ele olhou, não respondeu. Você está sendo convocado para depor, suspeita de fraude e corrupção. Colocaram algemas, fotógrafos apareceram, flashes. Amanhã estaria em todos os jornais. O genro fraudulento. Queda de diretor da Almeida. Justiça feita. Colocaram ele no carro. A porta bateu. O carro partiu. Juliana assistiu da janela do prédio. Lá de cima, Renato ao lado. Como você se sente? Ela pensou. Vazia. Vazia? Eu passei meses querendo isso. Agora aconteceu. E eu só me sinto cansada. Renato assentiu. É normal. Vingança não enche, só esvazia o outro lado. Então não foi vingança. Não? Foi justiça. Ele sorriu. Foi. Juliana virou, olhou para o salão. Acionistas ainda discutindo, reorganizando. Sr. Eduardo conversava com advogados. Camila sentada sozinha, olhos vermelhos. O império de Tiago desmoronou em 1 hora. Construído em mentiras, destruído pela verdade. E Juliana foi quem acendeu o fósforo. Juliana saiu do prédio 1 hora depois. Sol do meio-dia. São Paulo barulhenta como sempre. Nada tinha mudado. Tudo tinha mudado. Renato a acompanhou até o portão. O Sr. Eduardo quer falar com você. Amanhã, no escritório dele. Por quê? Não sei, mas não pareceu ruim. Ele entregou um cartão. Qualquer coisa me liga. Você foi essencial hoje. Obrigada. Por tudo. Eu que agradeço. Você me deu o caso da minha carreira. Ele sorriu. Apertou a mão dela. Cuida-se, Juliana. Você também. Ele entrou no prédio. Ela ficou ali, parada no meio da calçada. Pessoas passavam apressadas. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali dentro. Para o mundo, era segunda-feira normal. Para ela, era o primeiro dia de uma vida diferente. Pegou o ônibus, voltou para casa. Apartamento pequeno, silencioso, vazio. Sentou no sofá, olhou para o teto. Não chorou, não comemorou. Apenas respirou. Pela primeira vez em meses, sem peso no peito. O celular tocou, número desconhecido. Alô? Juliana, aqui é a Fernanda. Oi, Fer.
Acabei de ver no jornal online. Você expôs o Tiago. Vi. Menina, você tá bem? Tô, acho que tô. Você foi incrível, corajosa. Todo mundo tá falando. Juliana olhou pela janela. Céu azul, sem nuvens. Eu só fiz o que precisava ser feito. Eu tô orgulhosa de você. Obrigada, Fer. Desligaram. Juliana tomou banho. Demorado, água quente, lavando tudo. Vestiu roupa confortável, preparou café. Sentou na varanda, minúscula, 2 metros quadrados, mas era dela, e ninguém podia tirar isso. 4 dias depois, quinta-feira, Juliana entrou no prédio da construtora Almeida. Dessa vez pela porta da frente. Recepcionista a reconheceu. Você é a moça da reunião. Sou. Senhor Eduardo está esperando. 10º andar. Elevador. Solitário. Música ambiente. Porta abriu. Sala enorme. Vista panorâmica. Senhor Eduardo atrás da mesa. De pé. Esperando. Juliana. Obrigado por vir. Senhor Eduardo. Ele apontou uma cadeira. Senta, por favor. Ela sentou. Ele também. Quero te agradecer pelo que você fez. Eu só trouxe a verdade, que muitos esconderiam, por medo, por conveniência. Ele abriu uma pasta. Tiago causou danos enormes, financeiros, reputacionais. Estamos processando ele criminalmente. Juliana acenou. Já sabia. Mas também estamos reparando. Marcos Vinícius foi recontratado, com promoção e compensação. Que bom! Senhor Eduardo fechou a pasta. Olhou para ela. Você tem formação em administração, certo? Tenho. Experiência? 5 anos. Antes de ser demitida. Demitida injustamente, por ordem do meu genro. Ele deslizou um papel pela mesa. Quero te oferecer uma posição. Coordenação de compliance. Garantir que fraudes como essa não aconteçam de novo. Juliana pegou o papel. Proposta formal. Salário, benefícios. 3 vezes o que ganhava como garçonete. Por que eu? Porque você teve coragem, integridade e conhece o custo de fazer a coisa certa. Ela leu de novo, não acreditando totalmente. Posso pensar? Claro, mas não demora. Precisamos de alguém assim. Ele levantou, estendeu a mão. Obrigado, Juliana, de verdade. Ela apertou. Obrigado pelo senhor, por acreditar. Saiu do prédio, papel dobrado na bolsa. Uma semana atrás, servia bebidas ali. Hoje, recebeu oferta de emprego. Enquanto isso, Tiago, apartamento da mãe, Zona Norte. Quarto que morou na adolescência, cama de solteiro, pôsteres velhos, celular desligado, redes sociais deletadas. Camila pediu divórcio. Formal. Advogados já enviaram os papéis. Senhor Eduardo o processou. 3 acusações criminais. Audiência marcada. Construtora Almeida fez comunicado público, repudiando suas ações. Ex-amigos sumiram. Ninguém atendia. Ninguém respondia. Ele estava sozinho. Completamente. Tentou procurar emprego. 15 currículos enviados. Nenhuma resposta. Seu nome estava queimado. Irreversível. 3 semanas depois. Juliana aceitou a proposta. Começou na segunda-feira. Escritório próprio. Pequeno, mas dela. Computador novo. Crachate com seu nome. Coordenadora de compliance. Renato mandou flores. Parabéns. Você merece. Fernanda ligou, chorando de felicidade. Eu sabia que você conseguiria. A mãe visitou, abraçou forte. Minha filha, tão forte. Juliana estava reconstruindo, tijolo por tijolo. Sábado à noite, 3 semanas e meia depois da reunião, Juliana saiu para jantar, sozinha, restaurante simples, bairro dela. Pediu macarrão, vinho, sobremesa, comemoração silenciosa. Estava pagando a conta quando viu Tiago, do outro lado do restaurante, uniforme de garçom, bandeja na mão. Ele servia uma mesa, cabeça baixa, movimentos mecânicos. Não era vingança do destino, era ironia. Ele a viu, congelou, 5 segundos, apenas olhando.
Ela podia fazer tantas coisas, zombar, humilhar, devolver tudo que ele fez. Podia chamar ele, fazer um comentário, provocar, mas não fez. Apenas olhou, por 3 segundos, depois virou, pegou a bolsa, levantou, pagou a conta, saiu pela porta. Não precisava de vingança, não precisava de satisfação. Ele já estava pagando, cada dia, cada bandeja que carregava. E ela já tinha seguido em frente, do lado de fora, o ar frio da noite. Juliana caminhou até o carro, usado, mas dela, comprado com o primeiro salário. Entrou, ligou o motor, olhou para o espelho retrovisor, viu reflexo diferente. Não mais a mulher destruída da festa. Alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. Dirigiu para casa. Amanhã seria domingo, dia de descanso. Segunda voltaria ao escritório, ao trabalho que merecia, à vida que reconstruiu, sozinha, com ajuda, mas principalmente com coragem. Tiago ficou no restaurante, segurando a bandeja vazia, olhando a porta por onde ela saiu. Ela não precisou dizer nada. O silêncio dela disse tudo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a dor da Juliana ou a satisfação de ver a justiça sendo feita, deixa seu like. Isso me mostra que essas histórias fazem sentido para você. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Pode parecer simples, mas eu leio cada comentário, cada cidade, cada mensagem, e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui comigo. É isso que me motiva a continuar. Se você acredita no poder de histórias reais, de narrativas que emocionam e ensinam, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada e cada inscrição nova me dá força para seguir trazendo histórias cada vez melhores. Conto muito com você nessa e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu separei para você na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Te encontro no próximo vídeo.